noite, meu povo! Eu fiz aqui um pequeno resumo. Hoje a gente vai falar sobre o quinto elemento, que eu venho falando muito dos 4 elementos, mas agora eu vou entrar no quinto elemento. Para a gente chegar ao equilíbrio, sendo mestres de nós mesmos, fazendo a nossa autocura. Esse olhar para dentro nada mais é do que a gente se conhecer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem bem como funciona todos os órgãos, tudo que tem aqui dentro? Esse olhar para dentro, gente, é claro que é o olhar primeiro, um olhar metafísico, né? De olhar para o nosso interior emocional e espiritual. Tem essa conotação de olhar para dentro. E o segundo olhar para dentro é olhar para dentro dessa carcaça aqui. O que está dentro aqui desta pele. Conhecer os nossos órgãos, tudo que está aqui dentro. A gente precisa conhecer como funciona o nosso corpo físico. Vocês sabiam disso? Que isso faz parte do autoconhecimento? E então eu tenho trazido para vocês o funcionamento dos chakras linkado, né, ao sistema endócrino, mostrando que cada chakra ele está ligado a uma glândula. Vocês lembram dessa live que eu falei sobre isso? A glândula timo, ela está ligada ao sistema imunológico. Então, se a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente fica suscetível a doenças. Então, é necessário a gente conhecer o nosso corpo, como ele funciona, como funcionam as nossas emoções, como funciona o nosso cérebro. Eu fui estudar neurociência, gente, para compreender como funciona o cérebro, como são acionados os gatilhos, né, desses automatismos, dessas reações que nós temos. A gente precisa compreender tudo isso. Para quê? Para chegar ao equilíbrio. Porque a gente já era para estar com os 4 elementos equilibrados: terra, água, fogo e ar. E já caminhando para o éter. O que é o éter, gente? Eu fiz aqui um desenhozinho para vocês. Eu estou sendo até um pouquinho repetitiva em algumas lives, mas é para fixar o conhecimento. Esse quadrado aqui, gente, ele representa os 4 corpos inferiores, os 4 chakras inferiores, que é a terra, a água, o fogo e o ar, que representa o corpo físico, o etérico, o emocional e o mental, ok? Que tem a ver com o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Tudo isso está linkado, tá? Esse é o nosso quebra-cabeça para vocês fixarem isso. E aí eu botei uma setinha aqui para cima, que é onde vai ligar com os 3 chakras superiores, que é o laríngeo, frontal e coronário, certo? Então aqui, o físico seria o chakra raiz, o chakra sexual, o plexo solar e o cardíaco. Esses 4 deveriam já estar em perfeita harmonia. Para quê? Para acionar o elemento éter, para que o chakra laríngeo, que já aciona a energia dos anjos, esteja em equilíbrio. E aí, por que temos muitas doenças na parte da respiração, no cardíaco, de tudo aqui para baixo, né? Por quê? Porque estamos em desequilíbrio. A gente precisa conhecer o nosso corpo, saber dos sintomas. Lembra que eu falei para vocês que o corpo fala? O corpo vai dando sinais. Vocês precisam olhar aqui. Olha, o chakra cardíaco está desalinhado. E aí, eu fiz umas apostilas mostrando o que pode ocasionar aquele desequilíbrio. Que tipo de sentimento, que tipo de emoção provoca aquilo. Inclusive falei, né, por exemplo, sobre os elementos em si, terra, água, fogo e ar. A pessoa que tem pouco elemento ar, por exemplo, que foi o meu caso, né, que eu me dei como exemplo, o que a pessoa precisa fazer para equilibrar isso? Né? O ar pega aqui o cardíaco.
Então, e vocês acreditam que quando eu era mais nova, eu sentia assim umas taquicardias? Era como se meu coração já estivesse me avisando, olha, você precisa me harmonizar, por favor. Né? Então, o nosso corpo vai mostrando para a gente o que a gente precisa fazer. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente precisa ter mais contato com o elemento éter, que é o elemento angelical. É o elemento que nos tornará anjos. E o que é um anjo? O que biologicamente diferencia um ser humano de um anjo? O sistema endócrino em harmonia. Isso quer dizer o quê? Todos os chakras alinhados e funcionando em perfeita harmonia. E isso resulta em quê? Saúde perfeita. A gente não vai mais ficar doente. E isso que é a energia dos anjos, de não mais precisar morrer nem adoecer. E aí eu estou trazendo essa sacada para vocês. Estudem sobre anatomia humana. Vocês sabiam que quando eu fiz um curso de Reiki, a gente teve que estudar anatomia humana? A gente precisava saber o que tem aqui dentro dessa pele. Como é que é o nosso sistema circulatório, respiratório, o digestivo, tudo isso a gente precisava saber. Entendeu? A gente estudou tudo isso, o curso foi bem longo. Então, para a gente ser mestre reiki, ser um reikiano, a gente precisa saber como funciona o corpo humano. Tá? Então, o olhar para dentro, frisem bem isso, olhar para dentro não é só no sentido filosófico. Olhar para dentro também é olhar para dentro do nosso corpo físico. Não só o metafísico, não só filosofando, não só olhar para dentro no sentido meditativo, de se autoconhecer emocionalmente, mas fisicamente também. Porque nós estamos aqui vivenciando o corpo físico. E se a gente não conhece o nosso corpo, a gente fica doente. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Eu sempre faço essa pergunta, se faz sentido para vocês. Porque para mim faz muito sentido. Espero que para vocês também. Que na verdade, gente, os 5 elementos são nada mais do que 5 manifestações da matéria. Vocês observem a Terra, por exemplo, a rigidez da Terra. Você pode tocar, você pode ver, você pode sentir as rochas, as pedras, é bem rígido, é duro. Essa é a manifestação mais densa da matéria. E aí vai para o elemento água. O água já é mais o quê? Mais fluido, mais flexível, né? A água não contorna as pedras do rio. É como se fosse uma energia de adaptação, de flexibilidade. E a água, você quando segura a água escorre pela sua mão. Você não consegue pegar, a não ser que você coloque num recipiente. Você até toca na água, mas você não consegue prender, a não ser que você coloque dentro de algum local, né? Aí a gente vai para o fogo. O fogo, ele ainda é mais sutil ainda. Porque o fogo é que você não pega mesmo. E se você botar a mão, ainda te queima. Ele é bem mais leve, não é? Vai observando tudo isso, gente. E aí chega o ar. E sendo que o fogo você ainda vê, né? A pedra, além de tocar, você pode segurar. A água você pode ver, sentir, mas não dá para segurar tanto, porque ela é mais fluida. O fogo você não consegue nem segurar, mas você consegue ver. E ele é bem leve. E o ar? Você pode até sentir um vento que bate no seu rosto, mas você já não consegue ver. Vocês estão vendo como é que está ficando mais sutil esse elemento? O éter é mais sutil ainda, gente. O éter equivale ao akasha. Vocês já ouviram falar sobre os registros akáshicos? O éter é o akasha. É o que permeia tudo. Quem já está impregnado de éter consegue acessar as suas emoções passadas, que a gente chama de passada, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente estuda sobre as dimensões, né?
A gente vê que tudo acontece ao mesmo tempo. Só que a gente se refere a passado, presente e futuro. Mas o éter é mais sutil ainda que o ar. O ar você consegue sentir quando bate um vento, mas o éter não. O éter é muito mais sutil. É um elemento bem mais puro. É o elemento dos anjos, de quando a gente já está num estado mais purificado do ser, onde os nossos chakras estão todos funcionando adequadamente e aí você livremente acessa. É aí que tem a iluminação, porque você vai se autoconhecer profundamente, você vai saber quem você é, quanto mais impregnado de éter. Então a gente tem que cuidar da parte energética dos chakras, tem que cuidar da mente, dos nossos pensamentos e da parte física. É muita coisa para a gente coordenar, mas isso é que é ser o mestre interior, mestre de nós mesmos. A gente precisa cuidar da parte física, da alimentação, fazer exercício físico, conhecer os alimentos que a gente precisa comer para nutrir as nossas células, o nosso cérebro, os nossos músculos, para o nosso corpo funcionar bem. Porque não adianta a gente ser super espiritual, meditar o dia inteiro e não cuidar do corpo, só comer besteira. Você vai ser um espiritualista que vai morrer daqui a pouco, porque você não está cuidando do seu corpo. Olha, a combinação perfeita, feijão com arroz, pretinho e branquinho. É uma combinação perfeita, ali tem muitos nutrientes para o nosso corpo. Os refrigerantes, eles têm muito açúcar, muito açúcar. Então, se vocês cortarem o refrigerante, já tá de bom tamanho, gente, porque é uma das coisas principais, assim, que realmente detona com o corpo humano. O elemento éter, ele proporciona o quê? A criatividade. Quando você se sentir bem criativo, você já sabe que você está conseguindo assimilar o elemento éter. Intuição, a consciência mais expandida, você já não julga mais as pessoas. Quando você começa a ampliar e se abrir para o novo, isso é sinal que o elemento éter está sendo assimilado. Sabe aquelas pessoas muito rígidas que não aceitam conhecer novas coisas, que não se abrem para novas informações? São pessoas que estão precisando assimilar o éter. Que mais? Inteligência emocional, quando você já está mais controlado, quando você não reage com agressividade, é sinal que você já está assimilando mais o éter, né? Comunicação não violenta, mais discernimento, tudo isso é o contato com o elemento éter. E cada vez mais a nossa respiração vai ajudando a gente a ter contato com o elemento éter. É a chavinha aqui, ó. E a glândula timo, estando bem equilibrada, bem cuidada, que está ligada ao coração, ela vai proporcionando saúde física para a gente, que é ali que está no sistema imunológico. É isso que é a autocura. Tá, gente? Mas por que esse conhecimento não é tão passado tão abertamente? Porque a gente sabe que tem as indústrias que não querem que a gente tenha saúde, porque eles precisam vender os medicamentos. E esse conhecimento, a gente cuidando, sabendo disso tudo, as pessoas não vão ficar mais doentes. E aí acaba o quê? Várias situações aí, planos de saúde. A gente precisa ter noção disso, gente, que a gente está no meio de uma matrix, que eles fazem de tudo para o ser humano ficar doente. Né? As propagandas, tudo é para o ser humano ficar doente, ter medo. Mas as propagandas são assim. Primeiro eles colocam várias notícias de violência, de perigo, né? De assaltos, de coisas assim bem bravas. Logo em seguida eles colocam lá um plano de saúde, um plano de seguro de vida. Porque a pessoa já fica com medo ali, ai meu Deus, eu preciso fazer um plano, ai porque a coisa está ruim. Vocês entendem? É assim a estratégia. Primeiro bota o medo, depois eles mostram a solução. Aqui, ó, para você ficar mais seguro, toma aqui esse plano aqui, toma aqui esse plano ali. É assim que funciona, gente. E aí a gente sutilmente vai estudando no nosso grupo aqui, vamos adquirindo conhecimento
e saindo dessa matrix sem fazer muito alarde, entendem? Sem muito barulho, né? Porque assim, a luz não faz barulho. Quem faz barulho são as trevas, né? Quanto mais denso, vocês imaginam, se você joga uma pedra, ela até quebra coisas, faz barulho, porque é denso. O ar já é sutil, né? Imagina o éter. O éter é mais sutil ainda. Então a gente vai se sutilizando sem fazer barulho, trabalhando em grupos, um vai levando conhecimento para o outro, vai disseminando o conhecimento. Eu vou fazendo material para ajudar a assimilar, né? Porque às vezes a gente pensa que só obter conhecimento já é suficiente, que só meditar já é suficiente. Ou as pessoas que gostam de fazer oração já é suficiente. Ah, eu estou com o meu lado espiritual em dia. Mas tem que estar com todos os lados em dia. Quais são os lados? Vigiar os pensamentos. Entrou um pensamento meio estranho, você já cancela. Lembra do tio Hélio Couto, que falava cancelado, cancelado, cancelado? É isso aí. Em relação às emoções, são graças às emoções que a gente não é tão rígido, que a gente tem aquela flexibilidade e adaptabilidade. São as emoções que fazem a gente. Lembra da água que ela contorna as pedras do caminho? Então a gente precisa da água, precisa da sensibilidade da emoção. Mas quando a nossa emoção está muito exagerada, a gente fica com o emocional muito abalado. E aí a gente fica, às vezes, até agressivo. Vibra na raiva, ou então fica chorona demais, fazendo chantagem emocional. Então, tudo isso a gente tem que observar. O equilíbrio dos 4 elementos. Então, observa pensamento, observa o seu emocional, observa o seu corpo físico. Tudo isso faz parte da gente, desse treinamento de sermos mestres de nós mesmos. Porque essa escola aqui é disso, gente. A gente está sendo treinado a sermos mestres. Caíram a ficha para vocês? Que vocês vão subir de nível? Vão ser promovidos a mestres? É isso que eu quero trazer para vocês, gente. Nós precisamos assimilar mais éter. A matéria é isso. Ela pode ser densa, ela pode ser sutil. E nós estamos nesse processo de sutilização dos nossos corpos. Vai se tornar cristalino, inclusive, é esse termo que usam, né? E ele vai se tornando mais sutil. É um processo, não é do dia para a noite. Mas por isso que a gente tem, às vezes, alguns desconfortos aí, né? Que essas tempestades geomagnéticas, às vezes, vão causando esse desconforto, porque é tudo, o nosso corpo está se adaptando, nossas células estão vibrando mais rápido. Porque assim, lá no reino mineral, os átomos vibravam bem lentamente. Aí chegou no vegetal, passou a ser um pouquinho mais acelerado. Aí chegou no animal, acelerou mais um pouquinho. Chegou no hominal, mais ainda. E chegar no angelical, a gente vai estar muito mais acelerado. Então, o nosso corpo precisa se adaptar a isso. É vibrando mais rápido. Quanto mais vibra mais rápido, mais sutil. Estamos perto aqui da entrada do Ano Novo Astrológico, que é em março. Em março vai começar a regência de Júpiter. Lembrando que Saturno, ele está lá regendo os 36 anos. A gente não está livre dele, não. Ele está lá em cima. Está um pouquinho mais distante. E em 2024, ele ficou mais perto, arrochando a gente ali, para a gente entrar na linha. E ele está ainda agora em fevereiro, quando chegar em março, ele sai um pouquinho de cena e entra Júpiter, que é um planeta benéfico, da expansão. Mas lembrando que ele vai expandir o que a gente está vibrando. Se eu estou vibrando na densidade, vai expandir a densidade. Se eu estou vibrando na luz, vai expandir a minha luz. É simples assim, ok? Uma ótima noite. Até mais.